E agora o que a gente ainda precisa fazer para esse nosso projeto, o mínimo dos desenhos do projeto arquitetônico, falta a fachada. Então, a fachada, no mínimo, a gente tem que fazer a fachada frontal. Então, por onde se dá o acesso da edificação, que é aquela fachada que vai estar voltada para a rua. Então, no caso, para nós, é essa daqui. Tá? Eu vou mover o meu corte um pouquinho para o lado aqui, porque, de novo, eu vou usar as minhas linhas da planta baixa como referência para fazer a fachada. No caso da fachada, eu vou fazer exatamente do mesmo jeito que eu fiz o corte, mas em vez de eu estar enxergando por dentro da edificação, eu estou enxergando de fora da edificação. Então, é como se eu tivesse parado aqui na frente e olhando para dentro, para frente dessa edificação. E no caso da fachada, eu não vejo por dentro do terreno também, eu vejo tudo por fora. Então, é uma vista como eu realmente teria parado na frente desse prédiozinho, em cima do terreno, né? Então, eu vou fazer como antes, as linhas de referência aqui, para começar. Então, vou ativar aqui a Layer 0 para fazer as referências. Ray para fazer aquela linha. E agora eu vou marcar só as paredes externas. Eu não vou ver as duas faces da parede, só vou ver os cantinhos. Então, daqui para baixo e daqui para baixo. Tá? Eu vou usar o meu corte como referência também para eu fazer a fachada, porque aí eu não preciso ficar pensando nas alturas da edificação, não preciso fazer toda a soma de quanto que vai ter de viga, de piso, de laje, como é que vai ser o telhado, porque eu já tenho isso tudo desenhado aqui, então eu vou usar como referência também. Então eu vou usar aqui esse Ray e vou clicar primeiro no terreno e apontar para o lado, depois na calçada, apontar para o lado, e depois eu vou fazer aqui no piso e apontar aqui para o lado. Tá? Isso é o mínimo que eu preciso. Então, eu vou ter aqui uma linha que vai representar o meu terreno, depois eu vou ter a vista da minha calçada, a vista das minhas paredes, depois aqui do beiral e do telhado. Mas a gente vai começar aqui de baixo. Então, primeiro, eu vou ativar aqui agora a Layer Terreno e vou fazer uma linha na verdade, eu vou copiar aqui. Vou copiar esse terreno que eu já tinha feito a partir aqui da parede até aqui a marcação da parede. Depois a gente vai usar ele de novo, tá? É só para eu ter ele aqui. Mas dessa vez eu não quero ele cortado aqui no meio. Eu quero que ele esteja inteiro. Então eu vou explodir isso daqui. Tá? Vou apagar a linha de um dos lados. E com o fillet eu vou esticar aquela ali até a outra. Tá? Então eu fiquei com esse retângulo grande aqui. Mas depois a gente vai mexer com ele agora. Bom, vou fazer com o Ray de novo a marcação da posição da calçada. E aí eu vou usar aqui a Layer Estruturas, vou fazer uma polelinha, marcando aqui, que a minha calçada começa aqui. Eu sei que é aqui porque eu acabei de fazer essa referência. Ela tem 5 centímetros de altura, que eu marquei aqui já. E ela vai vir até aqui nessa outra marcação. E vou fazer ela para baixo. E agora eu vou apagar as marcações que são referentes à calçada e ao terreno. Tá? Então, a gente tem o terreno, tem a calçadinha e agora a gente tem as paredes. As paredes, elas vão dessa altura aqui, então, desde a calçada até, vou fazer com o Ray aqui, o beiral do telhado. E aí, vou trocar da Layer Paredes e vou fazer ela, desde a calçada até o beiral. Desde a calçada até o beiral. Por que eu pedi para vocês fazerem essa linha aqui, então, com o Ray a partir do piso? O piso, ele não define onde é que a parede começa. No corte, sim. Na verdade, sim, ele define onde que a parede começa.
Mas quando eu desenho aqui na fachada, eu não preciso ter uma diferenciação do que é viga e o que é parede. Então, por isso que eu fiz desde a calçada até lá em cima. Essa linha aqui, ela vai me servir para me mostrar onde é que começa a porta de entrada. Porque a porta, ela tá no nível dessa parte de dentro, ó. Então, quando eu abrir a porta, eu vou estar no piso de dentro. Então, a porta não pode estar alinhado aqui com a calçada. Senão, eu vou abrir a porta por cima do piso, por dentro do piso. Isso não vai poder acontecer, né? Então, a minha porta vai estar nessa altura aqui. E quando eu tô vendo a minha casa por fora, ó, eu vou desenhar essa porta e essa janelinha aqui. Então, essa porta, ela vai estar nesse nível aqui. Então, a gente já pode fazer isso. Vou usar o Ray para marcar a posição da porta, onde ela começa e onde ela termina. Ah, eu poderia desenhar ela aqui de novo, mas eu tenho uma portinha aqui já desenhada no corte, então eu vou copiar. Vou copiar as duas linhas. E vou trazer para cá. Tá? A diferença. Essa porta que a gente fez, ó, a altura dela era 2,10. E essa porta que a gente está fazendo agora, a altura é 2,20. Então, ela é 10 centímetros mais alta que a outra. Então, eu preciso esticar ela aqui. Para isso, eu vou usar o stretch ou esticar em português. De novo, o stretch, a parte importante é como seleciona. Então, da direita para a esquerda para baixo. Vai pegar aqui a parte de cima da porta. Então, até a metade aqui. Confirma com Enter. Clica num ponto qualquer da tela, aponta para cima e a gente vai aumentar 10 centímetros. Então, 0,1. Aí. Posso apagar essas referências para a porta. E eu posso apagar essa daqui também. Mas quando a gente apagar ela, vocês vão ver que a porta vai ficar interrompida, vai ficar meio vazia. Então, aqui a gente tem que fazer uma linha também, que vai representar que a porta está começando aqui, ó. Então, ela tem parede por baixo, que na verdade é a viga que está aqui embaixo, e a parede em torno. Vamos colocar isso daqui na mesma layer 10. Do mesmo jeito que a gente pode, pessoal, selecionar aqui e trocar a layer e depois trocar a cor, a gente também pode usar esse comando aqui, ó, que é o Match Properties, que ele serve para a gente copiar layer, cor, tudo que a gente tiver de configuração de uma linha para outra. O atalho desse comando aqui é MA, em português é PI, pintar, MA Enter. Seleciona aqui a porta que já está na layer e na cor certa, e depois seleciona aquela linha ali, ó, que está na layer e cor errada. Tá? Só para vocês verem, agora ela está na layer, portas e janelas e na cor amarela. Igual estava esse elemento que eu tinha selecionado como a referência. Então, MA ou PI, seleciona o que está certo já e depois seleciona o que vocês querem mudar. Muito bem. Agora, a gente tem essa janelinha do lado. Vamos fazer as referências de novo. Ray, onde ela começa, onde ela termina. Bom, o 0,70 está marcado aqui, então, né? Então, a gente vai enxergar ela de frente agora. A gente não vai enxergar ela dessa forma. Então, é como se a gente estivesse vendo ela de fora. Eu vou enxergar as três medidas nesse caso. 0,70 que é a largura, 1,50 que é a altura, e o 0,70 que nesse caso é a distância de onde ela começa até o piso. Então, aqui, ó. Ela vai começar 70 centímetros acima dessa linha aqui. Eu poderia ter deixado aquela referência já? Poderia? Não deixei. Então, o que eu vou fazer é vou copiar essa linha aqui de baixo, 70 centímetros para cima. E eu vou usar o fillet para unir aqui, cá, e o fillet de novo daqui para cá. Então, ela começa 70 centímetros acima do piso interno da edificação. E ela tem a altura de 1,5. Então, eu vou copiar essa linha aqui, 1,5 para cima. Fillet aqui, fillet aqui. MA. Vai copiar as propriedades. Vamos fazer também
uma moldurinha aqui dessa janela. Vamos usar o offset. Só que antes de fazer o offset, vamos fazer aquele join, unir em português, para que essas linhas que antes eram linhas, virarem polilinhas. E aí, quando eu uso o offset, vamos fazer ele com 0.03 mesmo. E eu coloco ele para dentro, ó. Ele vai copiar já e vai fazer os cantinhos todos certinhos. Aí. Bom, agora a gente precisa mostrar aqui, então, o beiral e o telhado. Só que o telhado, a gente não precisa mostrar esse madeiramento, a gente vai enxergar ele de fora. Então, a gente vai enxergar esse formato, mas não vai enxergar o madeiramento. Então, o que eu vou fazer é copiar de novo, aqui do meu corte, eu vou copiar essas linhas que estão definindo o meu beiral. E eu vou copiar também essas linhas aqui. E vou copiar elas daqui, e aqui bem no cantinho, pra cá. Posso apagar essa linha de referência agora. E essa daqui também. Só que aqui na frente, ó, esse beiral, eu não vou enxergar ele unido com a casa, tá? Aqui a gente tinha ele unido porque a gente tava cortando lá na metade. Aqui não, o beiral ele tá para os lados, mas ele também tá para frente da edificação. Então essa linha aqui, ó, ela vai passar toda aqui na frente. Para eu não ficar com duas, eu vou deletar essa, vou usar o fillet e vou unir esta com essa aqui. Assim. Nós vamos fazer... Esse daqui, só para ficar bem direitinho, a gente vai fazer assim. Vamos fazer mais uma referência daqui. E a gente vai copiar este pedacinho também, daqui pra cá. Bom, então, o nosso telhado, ele vai aparecer assim. O madeiramento vai continuar aparecendo um pedacinho, tá? Então, a gente vai fechar ele aqui. Esse daqui não vai aparecer tudo, tá? Ele vai aparecer aqui na frente reto. E isso daqui a gente vai cortar com o tricô. Explode. A gente só quer essa daqui. Tá? Essa daqui. A gente vai usar o fillet para tirar ele daqui. E aqui também. Aqui. E o fillet. Eu não troquei a layer, então eu vou ter que corrigir isso agora, tá? Porque todas essas minhas linhas aqui, elas fazem parte do cobertura. E elas vão ficar, por enquanto, no amarelo. Depois a gente vai ver bem as espessuras nessa representação. E esse cantinho que eu fiz aqui, ó, ele tem que aparecer aqui do outro lado também. Então, eu vou espelhar, vamos ver, esse aqui. Aqui, pra cima. Vou usar o fillet para essa linha aqui, vir até aqui no final. E aqui eu vou ter representação de telhas. Aqui eu podia ter deixado ele inclinadinho. Isso vai ficar mais bonitinho.
ele vai ficar bem igualzinho como tá aqui no nosso corte. Então, a fachada ela é para ser bem simplificada, tá? Não tem nada interno, não vai cota, não vai texto, não vai simbologia nenhuma. É mais uma representação de como que vai ficar essa edificação vista de fora. Então, a gente tem que mostrar o terreno, mas esse terreno aqui ficou muito grande. Aqui a gente pode deixar ele bem menor. Então, ele estava aqui com 1,3, a gente pode deixar ele com 30 centímetros de altura aqui, só para a gente representar uma basezinha. A gente vai usar o stretch, seleciona aqui da metade para baixo, enter para confirmar, clica num ponto qualquer e aponta para cima e a gente vai diminuir aqui 1 metro. Aí. E agora só o que a gente precisa aqui é colocar algumas achuras. A gente vai colocar umas achuras bem simples, tá? A gente vai colocar aqui só para dar um preenchimento aqui nesse terreno. Peraí. Vamos colocar aqui, layer achuras. Achura. E a gente vai colocar aqui um gradiente. O gradiente vai ficar de cinza para branco. E eu quero que ele fique de cima para baixo, cinza em cima e o branco embaixo. Vamos colocar aqui 90 graus. Acho que vai ter que ser o contrário. 270. Fica aqui dentro. E aí a gente pode apagar essa linha de baixo aqui. Então vai ficar com as 3 linhas em volta e a achura. Só que a gente só pode apagar essa linha depois de colocar a achura, né? Senão a gente não consegue colocar a achura aqui. Tá? Agora a gente vai colocar uma achura de vidro aqui. A achura de vidro a gente vai usar esta daqui, Ghost Glass. Aqui vamos colocar vou testar. Achuras, né? Às vezes a achura gosta de atrapalhar a vida. Tá, então vou colocar aqui essa achura Ghost Glass. Dá pra colocar ponto 15. Se o símbolo de vocês não ficar bem no meio, a gente pode colocar aqui nesse set para definir a origem e ir clicando em pontos diferentes. Até que ele fica
na posição que a gente quer. Tá? Então, esse símbolozinho aqui para representar o reflexo do vidro. E aqui a gente vai representar a telha de um jeito bem simples. Vamos colocar aqui esse definido pelo usuário. Deixa desmarcada essa opção Double aqui. E a distância aqui coloca ponto 15. Aqui. E deixa com o ângulo 90 graus para ela ficar retinha. Bom, na fachada a gente não precisa representar nada além disso, mas a gente precisa cuidar com as espessuras de linha, tá? Aqui a gente não tem nada cortado, só que não quer dizer que a gente não tenha diferença entre as espessuras. Lembrem que quando a gente faz a representação de um objeto, de um elemento, em uma vista, a gente tem que mostrar com linhas mais espessas o que está mais para frente e com linhas mais finas aquilo que está mais profundo. Então, o que está mais para frente aqui para mim? É o meu beiral. Então, aqui o beiral eu vou deixar em magenta. E a mesma coisa eu vou deixar aqui na minha calçada, porque ela também está bem para frente. As paredes, elas estão um pouco mais para trás, então eu vou deixar elas um pouco mais finas. O ideal é que eu não use a cor que está imediatamente depois, porque a diferença entre elas é muito pequena. Então, eu vou colocar aqui, vou pular uma e vou colocar ela em cima. O telhado, ele tá mudando de espessura. Essa linha aqui, ela tá bem pra frente, junto com o beiral. Só que se eu colocar todas essas linhas aqui em magenta, ela vai ficar tudo uma coisa só e vai ficar muito grosso, muito feio. Então, aqui eu vou pegar só esse contorninho aqui, ó. Opa, esse aqui eu vou botar diferente. E vou colocar ele em ciano. Esse daqui, como ele tá mudando, eu vou colocar ele em verde. Daí sim, ele tá indo, tá um pouquinho mais fino que o outro. A gente não consegue fazer no CAD ele gradiente, tá? Começando mais espesso e depois terminando mais fino. Não consigo fazer ele mudando de espessura, então. E aí eu vou colocar aqui o título, também é a mesma escala, então eu vou copiar o texto. Isso.